Um pouco de epidemiologia de câncer de colo de útero, a gente sabe que no mundo a incidência de câncer de colo de útero ela é muito variável nas diversas regiões mundiais, nas diversas regiões, né? Predominando sempre em países pouco desenvolvidos, com uma mortalidade muito alta nesses países também. Aqui estão as distribuições ajustadas coincidência por 100 mil mulheres estimadas para o ano de 2023 pelo INCA no Brasil. Então, a gente vê aí mais ou menos uma média de 17 casos de câncer de colo de útero por 100 mil, é bem incidente, né? Então, o câncer de colo de útero ele tem uma alta incidência global. Ele é o quarto mais comum entre mulheres, com 604 mil novos casos e 342 mil mortes anuais, segundo dados do Globocan de 2020. A gente tem o papilomavírus humano como agente causal. Cerca de 99,7% dos casos de câncer cervical estão associados à infecção persistente por tipos oncogênicos do HPV, principalmente os subtipos 16 e 18. E a gente sabe que a desigualdade geográfica é enorme. Cerca de 85% dos casos e 90% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, refletindo desigualdades no acesso à prevenção e tratamento dessa doença. Quais são as principais tendências e desafios que a gente tem? A gente sabe que, apesar dos avanços, a implementação desigual de programas de vacinação e rastreio impedem a eliminação do câncer cervical como problema de saúde pública. Quais são os principais fatores de risco e etiologia? Então, a gente tem o HPV como causa basicamente necessária. Existem sim tumores de colo de útero que não são HPV relacionados, mas isso é uma grande minoria. Mais de 99% dos cânceres cervical têm associação, então, com a infecção persistente pelo HPV, especialmente os subtipos 16 e 18. A gente tem que levar em conta fatores comportamentais, com multiplicidade de parceiros sexuais, início precoce de vida sexual e histórias de IST aumentam significativamente o risco da infecção pelo HPV. Pacientes imunossuprimidos, tabagistas, uso prolongado de anticontraceptivos orais tem uma maior associação e um maior risco de progressão para a infecção de câncer. E apenas 10% das infecções por HPV se tornam persistentes. Mas essas que se tornam persistentes têm um risco elevado de evoluir para neoplasia intraepitelial e carcinoma invasivo. Como que deve, então, ser a nossa abordagem inicial numa paciente que tem uma suspeita ou que tem um câncer do colo do útero? É imprescindível uma história e um exame físico detalhado com biópsia da lesão ou da área suspeita do colo do útero, tá? Aqui a gente tem duas situações. Eu posso ter uma paciente que tem uma lesão microscópica, ou seja, um NIC, que eu só vou conseguir visualizar por meio de colposcopia e biópsia. Nessas pacientes que têm uma lesão microscópica, que eu olho no colo do útero dela, eu não consigo ver nada, eu só consigo ver com ácido acético, com o GOL, com colposcopia, eu preciso fazer uma conização, certo? Para ter um diagnóstico ali histológico do que realmente está acontecendo. E existe uma outra situação, que são aquelas pacientes que eu olho o colo do útero e eu vejo um tumor, eu vejo uma massa. Essas pacientes não obrigatoriamente têm que ser conizadas, mas eu preciso fazer a biópsia desse tumor que eu estou vendo, para ter o diagnóstico histológico de tumor invasivo, tá? Essas pacientes têm que fazer uma avaliação completa, né, por meio de hemograma, com plaqueta, função renal, função hepática. É interessante fazer o teste de HIV, porque muitas dessas pacientes possuem HIV e nelas o câncer evolui muito mais rapidamente. A imagem padrão para uma paciente com câncer de colo de útero é a ressonância de pelve, TC de abdômen superior com contraste de tórax. A gente deve estimular a cessação do tabagismo, porque a gente sabe que o tabagismo ele atrapalha muito. As pacientes não clareiam HPV e elas têm um pior prognóstico quando são tabagistas. E quando eu tenho uma doença avançada, eu posso necessitar de fazer um exame físico sob narcose, ou seja, com a paciente anestesiada,
eu posso precisar fazer cistoscopia, eu posso precisar fazer retoscopia com biópsia de mucosa, tá? No exame físico aqui é necessário a gente fazer o toque vaginal bimanual e o toque retal. Eu só consigo avaliar paramétrio quando eu faço toque retal bimanual, certo? E aí a gente vai para o estadiamento do câncer do colo do útero, ou seja, em que pé está essa doença? Ela é avançada, ela é inicial? O estadiamento ele é clínico, tá? Inicialmente ele era só clínico, mas nos guidelines atuais, se eu tiver disponível imagens, se eu tiver disponível resultados anatomopatológicos, esses devem ser usados para o estadiamento inicial. E a gente tem que lembrar que esse estadiamento é feito ao diagnóstico. Mesmo que a doença progrida ou a doença recorra, eu vou sempre falar do mesmo diagnóstico, ou seja, ou do mesmo estadio, ou seja, paciente com estadio 2 com progressão de doença para tal. Ele não muda ao longo do tratamento. A gente tem dois principais estadiamentos que a gente usa nos tumores ginecológicos, que é o da FIGO e o do NCCN. Eles se conversam, tá? Então, eles são basicamente o mesmo estadiamento. A doença estágio 1 é aquela doença que ela é restrita ao colo do útero. A doença está ali restrita ao colo do útero, ela não invade outros lugares. A doença 1A, ela é aquela doença microscópica que eu falei para vocês, que a gente só consegue ver por meio de microscópio mesmo. Se eu olhar o colo do útero da paciente, é um colo do útero normal. Eu só vou ver que tem alteração com colposcopia e com conização. Já a doença 1B, ela é uma doença maior, mas ela é limitada ao colo do útero, tá? Tumores estágio clínico 2, eles já invadem além do útero, mas eles não atingiram nem o terço inferior da vagina, nem a parede pélvica. Então, a gente tem um A que invade o terço superior da vagina e um B que invade o paramétrio. Já o estágio clínico 3 é uma doença que vai para o terço inferior da vagina, ou uma doença que atingiu a parede pélvica, causando hidronefrose, obstrução de ureter, ou eu tenho linfonodos positivos. E o estágio 4 são aquelas doenças muito avançadas, já que invadem muita coisa. O 4A, eu tenho invasão de órgãos pélvicos regionais, ou seja, invade o reto, invade a bexiga. E o 4B eu tenho metástase à distância, tá? E por que é importante a gente saber esse estadiamento? Não precisa decorar, ninguém grava isso de cor, a gente se baseia em tabelas, tá? Para fazer essa pesquisa. Quem mexe com isso todo dia acaba gravando ali tá sempre olhando, mas não vejo necessidade de a gente gravar. Vejo muito mais essas tabelas como algo para a gente acessar na hora. Porque o nosso tratamento vai basear no estadio da doença, tá? Então, como que vai ser a escolha do meu tratamento diante de uma paciente com câncer de colo de útero? O que eu devo levar em conta quando eu estou pensando em tratar essa paciente? O estadio da doença, ou seja, essa doença ela é passível de ressecção ou não. Qual que é a condição clínica e desempenho funcional do paciente? Esse paciente é considerado operável, faltou um ozinho aqui para a gente. Essa paciente, ela tem desejo reprodutivo ou ela já tem uma parólise constituída? Em que lugar que eu estou tratando essa paciente? Eu tenho todos os recursos disponíveis ou não? Tem alguns países da África, por exemplo, que não tem radioterapia. Qual que é a morbidade do tratamento que eu estou oferecendo para ela? E se essa paciente já tem alguma indicação de quimio-radioterapia? Por exemplo, tumores maiores que 4 centímetros, linfonodos positivos, paramétrio positivo, já indica que essa paciente tem que irradiar, tá? Isso porque o objetivo nosso é identificar o método mais adequado. O que a gente quer na paciente de câncer de colo de útero é evitar a terapia dupla. O que é terapia dupla? Eu operar e fazer quimio-radioterapia nessa paciente. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque a gente soma a toxicidade e gera uma morbidade significativa. Então, o que a gente fala é assim, a gente tem que ver se aquela paciente tem um risco muito alto ou se ela já tem algum critério
que indique que ela tem que fazer quimiorradioterapia. Se já, ela vai direto para a quimiorradioterapia. Se não, se eu acho que aquela paciente não vai precisar fazer quimiorradioterapia depois, então essa paciente é a minha melhor candidata à cirurgia. Porque eu vou operar ela e não vou precisar irradiar e a qualidade de vida dela vai ser melhor com cirurgia do que radioterapia, tá? Então, eu dividi o tratamento por estadio, tá? Para vocês tentarem entender um pouco mais. Carcinoma microinvasor, ou seja, aquele tumor que está restrito ali ao colo do útero. Como que é o manejo dessa doença microscópica, que eu não consigo ver? Nesses pacientes, a conização ela é obrigatória. Por quê? Porque eu tenho que entender que doença é essa, o que está acontecendo ali, já que eu não consigo ver, o que vai me dar essas características vai ser o histopatológico. Na conização, o patologista tem que me fornecer a profundidade da invasão da doença, ele tem que avaliar as margens do cone, tem que avaliar a presença de invasão linfovascular e a presença de lesão precursora, como NIC e adenocarcinoma in situ coexistente. Essa paciente que eu quero tratar, ela deseja preservar a fertilidade? Se sim, eu posso fazer conização nela. E eu posso tratar ela com conização, né? E aí eu tenho que garantir uma margem de conização livre, de pelo menos 1 milímetro, inclusive para doença pré-invasora. Se é uma paciente que não tem desejo de preservar a fertilidade, eu posso tratar ela com esterectomia simples, tá? Lembrando que se a doença dela for muito pequenininha, menor que 3 milímetros de profundidade de invasão, a esterectomia não vai melhorar desfecho em relação ao cone. Eu posso só conizar ela, mas muitas pacientes não têm desejo de gestar e elas não querem ficar com colo porque morrem de medo de recidiva. Então, acaba que naquelas que não querem gestar, a gente acaba tratando com esterectomia simples, e naquelas que querem gestar, a gente faz a conização. Se vier margem livre, a gente considera ela tratada, tá? Existe uma avaliação anatomopatológica que é a presença de invasão de espaço linfovascular. Ou seja, se eu tenho invasão tumoral em pequenos vasos sanguíneos e linfáticos dali da peça. Se não tivesse invasão, o risco de tumor em linfonodo, metástase linfonodal é muito baixo, então não preciso fazer nada, só o cone já trata essa paciente, tá? Se eu tivesse invasão linfovascular, eu posso considerar fazer uma biópsia de linfonodo sentinela nessa paciente. Aqui é mais ou menos o fluxograma, tem um A1 com invasão linfovascular negativa, eu faço uma conização e ela está tratada, tá bom? Se eu tiver ter um A2 com invasão linfovascular positiva, além da conização, eu faço uma biópsia de linfonodo sentinela, tá bom? Então, doença microscópica, basicamente o tratamento é conização para as que desejam engravidar, com margens livres, e esterectomia simples para aquelas que não desejam engravidar, certo? Carcinoma invasivo inicial. O que é a doença inicial? É aquela doença estadiada como um B1, um B2 e 2A1. Coloquei aqui em cima para vocês o que é. Basicamente, tumores menores do que 4 centímetros, que podem sim invadir terço superior da vagina, mas que não envolvem paramétrio, não envolvem nada ao redor além disso, tá bom? Como que é o manejo dessa doença inicial? Nessa aqui é aquele principal grupo que a gente tem que evitar a terapia dupla, cirurgia mais quimio-radioterapia. O diagnóstico da doença inicial, ele não obrigatoriamente vai necessitar de uma conização, porque é um tumor que eu vejo ele. Eu consigo medir ele com o meu olho, com uma reguinha, com o meu dedo. Eu não preciso da anatomopatológico me dizendo esses parâmetros, porque eles são visuais para gente. Nesses pacientes, a gente faz uma biópsia da lesão para confirmar que é um tumor invasivo do colo do útero.
A gente faz um exame físico, prestando atenção no tamanho da lesão, se ela invade fórnices vaginais, se ela invade terço superior da vagina. A gente faz o toque retal para ver se o parâmetro é livre e a gente faz imagem, tá? O tratamento preferível é a cirurgia radical realizada por um cirurgião oncológico, ginecológico, em um centro de referência. A cirurgia padrão que a gente tem para esse tipo de paciente é a esterectomia radical com linfadenectomia pélvica laparotômica. Tem muitos questionamentos no tratamento do câncer invasivo inicial de colo de útero, tá? Eu trouxe aqui para vocês um dos principais, vocês vão ouvir falar ao longo da vida. Eu sei que o tratamento padrão é a esterectomia radical, cirurgia de Wertheim-Mays, com linfadenectomia pélvica. Mas será que é possível, nesses pacientes que têm um tumor inicial, eu realizar um tratamento menos radical? E aí, esse artigo que a gente chama de Shape Trial, que eu trouxe aqui do lado para vocês, foi um artigo que mudou o paradigma e mudou a forma que a gente trata o câncer do colo do útero, tá? Ele foi de 2024, se eu não me engano, e ele mostrou para a gente que sim, eu posso fazer cirurgias menos radicais do que o antigo Wertheim-Mays, caso a paciente preencha alguns critérios. E quais critérios são esses? Eu tenho, nesse grupo específico, né, que eu estou querendo reduzir radicalidade, eu preciso fazer uma conização, e aí, nessa conização tem que preencher todos esses critérios, tá? Então, ele não pode ter invasão de espaço linfovascular. As margens da conização têm que ser negativas, inclusive para doença pré-invasora. Idealmente, eu preciso de uma curetagem endocervical negativa também. O tumor precisa ser SEC de qualquer grau ou adenocarcinoma tipo usual, grau 1 ou 2. Tem que ser um tumor menor ou igual a 2 centímetros, com uma profundidade de invasão menor ou igual a 10 milímetros. E na imagem eu não posso ter doença locorregional, em linfonodo, em outro lugar suspeito. Nesses pacientes, a gente sabe que os resultados a longo prazo de mortalidade, de desfecho oncológico de uma esterectomia simples para uma esterectomia radical são semelhantes. Então, nesse grupo de paciente, em vez de fazer o antigo Wertheim-Mays, eu estou autorizada a fazer uma esterectomia simples, uma tractelectomia simples ou uma conização apenas, tá bom? Eu não preciso mais fazer o Wertheim-Mays de antigamente, tá? E é possível uma paciente com colo de útero preservar a fertilidade? Muitas delas são jovens e querem ter filhos. E a gente sabe que sim, existem algumas estratégias para preservar a fertilidade. Eu trouxe aqui do lado para vocês, que seria a simples conização, a simples traquelectomia, ou seja, retirada de todo o colo do útero, e a tractelectomia radical, ou seja, eu tiro todo o colo do útero junto com todo o paramétrio e mantenho o útero, tá? Então, o tratamento preservador de fertilidade é, sim, uma alternativa para tumores de colo do útero menor que 2 centímetros, SEC ou adenocarcinoma HPV relacionados em paciente com linfonodo negativo. Como que eu faço nessas pacientes? O primeiro passo é fazer o linfonodo sentinela, ou seja, a gente faz, o que é o linfonodo sentinela, né? O linfonodo sentinela é como se fosse um linfonodo que está tomando conta ali da região. É o primeiro linfonodo que recebe a drenagem linfática do colo do útero, tá? Então, assume-se que o tumor do colo do útero ele invade os pequenos vasos linfáticos do colo do útero e ele vai progredir, ascendendo até atingir o primeiro linfonodo, certo? E daí ele se espalha para os outros linfonodos. Então, assume-se que se esse primeiro linfonodo ele tem doença, então eu posso ter doença em outros linfonodos. Porém, se esse primeiro linfonodo ele é negativo, então assume-se que essa paciente não tem doença linfonodal em nenhum lugar, certo? Como que a gente faz essa técnica? A gente injeta uma substância no colo do útero, e essa substância pode ser ou azul patente, ou verde de indocianina, aí o linfonodo vai escorar de verde ou azul. A gente
abre todos os espaços pélvicos e procura cadê o linfonodo que corou de azul ou verde, tira ele e manda para o patologista, tá? Então, nessas pacientes que a gente vai preservar a fertilidade, a gente tira esse linfonodo e manda para o patologista. Se ele for negativo, eu estou autorizada a fazer o tratamento preservador de fertilidade. Se não, eu abandono e aí essa paciente vai para quimio-radioterapia, tá bom? Então, como eu havia falado para vocês, quais são as opções, né, de tratamento preservador de fertilidade? Então, tem a conização, ela é realizada naquelas pacientes que têm um tumor entre 2, menor que 2 centímetros, com invasão linfovascular negativa. A traquelectomia simples tem a mesma indicação da conização e a traquelectomia radical para aquelas que têm invasão linfovascular positiva, tá bom? Então, aqui é um fluxograma desse tratamento preservador de fertilidade. Paciente deseja preservar a fertilidade, sim. Esse tumor, ele é HPV relacionado, escamoso ou adenocarcinoma? Se não, tem um subtipo de tumores de câncer de colo de útero, como neuroendócrino, pequenas células claras que são muito agressivos. Então, nesses casos, a gente não faz preservação de fertilidade, tá? Se forem esses outros subtipos HPV relacionados, aí a gente vai fazer essa avaliação linfonodal. Se vier negativo o linfonodo, o tumor é menor que 2 centímetros, sim, então a paciente é candidata a preservar a fertilidade. Certo? Então a gente faz esse linfonodo sentinela no intraoperatório. Se ele veio negativo, aí a gente vai ver o tamanho do tumor para decidir entre conização, traquelectomia simples ou traquelectomia radical, tá? Outro questionamento nesse grupo de pacientes é se eu posso realizar a cirurgia minimamente invasiva. Fazia-se muito cirurgia robótica, cirurgia vídeo, Vertanimate vídeo, Vertanimate robótico. Porém, em 2018, foi publicado esse artigo no New England, que chama LAC Trial, é um trial muito famoso, que também mudou paradigma no tratamento do câncer do colo do útero. O que ele descobriu? Que pacientes que eram operadas por via minimamente invasiva, robótica ou vídeo, tinham um desfecho pior, morriam mais e recidivavam mais do que aquelas pacientes que faziam a cirurgia clássica laparotômica, tá bom? Então, a partir daí, todo mundo abandonou cirurgia minimamente invasiva para câncer de colo de útero. Hoje em dia, isso está mudando, porque estão começando a ver que talvez não fosse muito isso, que talvez fosse curva de aprendizado, que tumores menores, tipo tumores menores que 2 centímetros, talvez o desfecho seja igual. Então, tem muitos outros estudos avaliando isso. O que a gente tem de recomendação hoje? A recomendação europeia é que cirurgia minimamente invasiva pode ser considerada em tumores de baixo risco, ou seja, tumores menores que 2 centímetros com conização negativa, em centros de alto volume com cirurgiões experientes, tá? Os guidelines americanos, o que ele fala? Ele fala que o tratamento padrão é esterectomia aberta, baseada nesse estudo. Então, ele não reconhece cirurgia minimamente invasiva ainda, tá bom? E como que eu faço a avaliação linfonodal? Então, antigamente, todo mundo fazia linfadenectomia pélvica. Porém, a linfadenectomia pélvica, ela é mórbida, porque causa linfedema importante no membro inferior. Tem paciente que fica um linfedema limitante. Fica com aquelas pernas bem grandes, como se tivesse elefantíase, e isso impacta muito na qualidade de vida dessas pacientes. Talvez tenha uma necessidade. Então, esse outro estudo, que é o Senticol 3, foi um estudo prospectivo randomizado que avaliou. Será que eu não posso fazer só o linfonodo sentinela em vez de fazer a linfadenectomia pélvica nessas pacientes? Ele viu que sim, os resultados eram semelhantes, então os guidelines se adaptaram a isso, tá?
O guideline europeu, esse artigo é do ano passado, o guideline europeu, como ele ainda era de 2023, ele não reconhece a linfadenectomia, o linfonodo sentinela, ele fala que o padrão é linfadenectomia ainda. Mas o guideline americano, que atualizou esse ano, ele já reconhece o linfonodo sentinela como uma estratégia sem necessidade de complementação com linfadenectomia pélvica, principalmente naqueles tumores menores que 2 centímetros, tá bom? Então, a gente sempre se baseia nesses fluxogramas, né? Porque é bem difícil decorar tudo isso, e isso tudo muda muito rápido. Então, tumor inicial do colo do útero, tá? Eu faço uma ressonância. Eu tenho um linfonodo positivo, descarta, essa paciente não é mais inicial, ela já tem uma doença avançada e a gente vai tratar como tal. Se o linfonodo for negativo, a gente vai operar ela, tá bom? É, e aí, a operação vai depender daqueles grupos que eu falei para vocês anteriormente. E tá, eu operei ela, eu decidi como que vai ser o tratamento dela cirúrgico, eu operei, a paciente ficou bem, foi para casa e voltou comigo no pós-operatório com a biópsia. Será que ela pode ser considerada tratada ou será que eu preciso, nesse paciente, fazer algum tratamento complementar, que é o que a gente chama de adjuvante? Para saber isso, existem os famosos critérios de Sedlitz, são esses aqui abaixo, tá? Primeiro, se na peça cirúrgica dela veio linfonodo positivo, margem positiva ou paramétrio positivo, essa paciente não está tratada. Ela precisa de fazer quimiorradioterapia para ser tratada, tá bom? Porém, a grande maioria que a gente opera vem tudo negativo. O linfonodo veio negativo, a margem veio negativo, o paramétrio veio negativo. Mas, mesmo assim, pode ser que ela precise de radioterapia adjuvante. E como que eu vou saber isso? Com base nesses critérios de Sedgwick, tá? Eles levam em conta a invasão do espaço linfovascular, a invasão do estroma, ou seja, quão profundo ele invade o colo do útero e o tamanho do tumor, certo? A doença que preencher todas essas 3 linhas vai para a radioterapia adjuvante, senão ela já é considerada tratada e não precisa de adjuvante. Então, se eu tiver um tumor que ele tem invasão linfovascular, que ele invade profundamente o terço profundo do estroma, de qualquer tamanho já vai para a adjuvância. Se aquele que tem invasão linfovascular, se ele invade o terço médio do estroma, se ele é maior ou igual a 2 centímetros, se ele tem invasão linfovascular, se ele invade o terço superior do estroma, e se ele é maior do que ou igual a 5 centímetros, ele vai para a adjuvância, e naqueles que têm invasão estromal do, do meio ou profunda e maior ou igual a 4 centímetros, também vai para a adjuvância, tá bom? Então, temos os tumores iniciais, envolvimento linfonodal é considerada doença avançada, vai ser manejado como tal. Envolvimento de margem vaginal ou parametrial também é doença avançada e vai ser manejado como tal. Os outros grupos a gente vai observar ou vai fazer só radioterapia com base nesses critérios de série, tá bom? E o que acontece na doença avançada? O que é doença avançada? São aqueles tumores maiores que 4 centímetros, que invade paramétrio, que invade linfonodo, que invade órgão regional como por contiguidade, tá bom? Ou que invade terço inferior da vagina. O tratamento padrão nesse grupo é a quimiorradioterapia. O que é quimiorradioterapia, né? A paciente, ela vai realizar durante, normalmente, 5 semanas, radioterapia externa, ou seja, ela entra na máquina, a máquina fica emitindo a radiação ali, mais
quimioterapia concomitante com cisplatina semanal. Então, ela vai fazer 5 sessões por semana de radioterapia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E uma vez por semana ela vai receber quimioterapia junto. E faz isso durante 5 semanas. Sexta, sábado e domingo, normalmente, elas não fazem. No final desse tratamento, ela faz a braquiterapia por 4 semanas, certo? E atualmente, conduta mais atual, a paciente também faz imunoterapia junto. Quando a gente fala de doença metastática, a gente não está falando mais de cura. Nessas pacientes, a gente faz quimioterapia sistêmica com um intuito paliativo, infelizmente, tá? Como que é feita? Então, se eu tratei a paciente ficou curada, como que eu vou fazer o acompanhamento dessa paciente? Então, o acompanhamento dela é feito a cada 3 a 6 meses, nos primeiros 2 anos. A gente sabe que a recorrência da doença é muito mais frequente nos 2 primeiros anos, frequente até os 5, e depois dos 5 anos ela é rara, tá bom? Então, nos primeiros 2 anos, a paciente vai visitar o médico a cada 3 a 6 meses. Do terceiro ao quinto ano, a cada 6 meses, e depois anualmente. A citologia vaginal não é muito fidedigna nesses casos, tá? Naquelas pacientes que não fizeram radioterapia, ela pode estar indicada com o objetivo de detectar novas lesões do trato genital, principalmente em vagina. Mas aquelas que já irradiaram, normalmente vem alterada. E normalmente essa alteração é secundária à radioterapia e não a tumores. Então a gente sabe que neste grupo de pacientes é muito mais importante o meu exame físico, olhar toda a vagina, toda a mucosa, porque normalmente esses pacientes, quando recorrem, eu consigo fazer o diagnóstico delas por exame físico, tá? Em geral, a gente acompanha elas com imagem, ressonância de pelve, tomo de abdômen e tórax, inicialmente a cada 6 meses e depois anualmente exames. Exames de sangue ou outros exames como ressonância de crânio, cintilografia, ressonância de coluna ou PET. A gente pede quando a paciente tem alguma queixa ou quando a gente suspeita de alguma coisa, tá bom? A sobrevida em 5 anos do câncer de colo de útero, ela é muito variável em relação aos estágios. A gente sabe que aquelas pacientes diagnosticadas em estágios iniciais, principalmente um, tem uma sobrevida muito prolongada. A maioria delas curam. De 80 a 95% delas estão curadas. Estão vivas em 5 anos e, portanto, curadas. Mas aquelas que são diagnosticadas com doença linfonodal ou metástase à distância, a sobrevida é muito baixa.